Vamos falar de Vasco. Hoje houve um reboliço muito grande sobre o jogador Rony do Palmeiras. Me disse uma guerra de informação sobre a possível vinda do jogador para Vasco, mas ele já estava acertado com o Atlético Mineiro. Houve uma confusão de informação, vamos falar sobre isso. Vamos falar também o Vasco praticamente dando uma joia da base para o São Paulo. Vamos falar também sobre desculpem, a Ferg definindo o local no jogo contra o Botafogo, dia 23. Vamos falar também sobre Cleiton, que olha, está fazendo gol adoidado lá em Portugal. E o Rio Ave vai exercer seu direito de compra. Tudo isso após a Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E sábado às 9h45 da noite a bola rola. E como rola no Maracanã, sabia que o Vasco é a 10ª rodada do Campeonato Carioca. A gente está na espera da Ferg para ver se a gente vai, enfim, nossa primeira cobertura presencial em 2025. Eu já consegui colocar um implante do ouvido esquerdo e estaria lá com os 2 implantes para ouvir muito lá no Maracanã, mas estamos à espera da Ferg. Bom, me disse em relação ao atacante Rony do Palmeiras, que está no centro de atenções tanto do Palmeiras, tanto do Vasco quanto do Atlético Mineiro. Isso porque até ontem o jogador estava acertado com o clube, com o Mineiro, só que, inclusive, eu entrei em contato ontem com o empresário do Rony, o Hércules, que tinha me dito que estava avaliando. E hoje de manhã a gente acordou com o reboliço que o jogador optou pelo Vasco, embora o Palmeiras já havia acertado com o Atlético Mineiro. Entrei em contato com o Hércules não me respondeu, mas alguns colegas teria respondido, mas uma guerra de informação. Outros dizem que o Hércules disse que se ele ia para o Atlético Mineiro, outros dizem que não, ele será jogador do Vasco. E a mim, pelo menos, não respondeu, mas a Leila Pereira falou com o pessoal da Globo de São Paulo, que ela disse que não tinha cabimento uma mudança agora que o Palmeiras já fechou com o Atlético Mineiro, e até onde ela sabe o atleta havia acertado com o Galo e que tinha duas opções. Ou o jogador iria para o Atlético Mineiro, ou ele ficaria no Palmeiras, que ele tem contrato até o fim do ano que vem. Da parte do Galo, há uma confiança que o jogador irá para Minas Gerais, mas que ele estaria usando o Vasco como barganha para faturar um pouco mais a saída para Minas Gerais. Bom, a Joana de Assis foi uma que apimentou as notícias envolvendo Rony, Atlético Mineiro e Palmeiras,
Ela disse que o Vasco chegou a cobrir a oferta no Galo, porém, fontes ligadas ao Vasco, o colega Lucas Pedrosa deu uma informação que calhou que o pessoal do Vasco teria me dito e que o Vasco não cobriu a oferta do Atlético Mineiro. O jogador que achava mais interessante atuar no Rio de Janeiro, onde ele nunca atuou, que a família dele, praticamente quase toda vascaína, o padrasto e empresário dele, o Hércules, é vascaíno, e ele viu com bons olhos a ida para o Rio de Janeiro. Bom, mas depois, no final da tarde, a Joana de Assis, né, ela postou que o Rony realmente vai para o Atlético Mineiro. Então, as duas diretorias chegaram a um acordo e o Atlético vai pagar 6 milhões e meio de euros, cerca de 38 milhões e 900 mil reais por 3 anos de contrato. E com o salário aí e com luvas a 15 milhões de reais. Com ainda uma opção de mais de um ano de contrato, caso o jogador chegue a 60% dos jogos em 2027. Bom, depois disso o Vasco não... As fontes ligadas ao Gigante da Colina não me responderam mais, mas tudo indica que o jogador vai para Minas Gerais. Bom, eu acho que a Leila não seria louca de fazer um atleta ficar contra a vontade dele, né? Hoje não tem mais a lei do passe. A lei do passe, os jogadores já atuavam muitas vezes no clube contra a sua própria vontade, porque mesmo com o final do contrato, o jogador era vinculado com aquele clube. E quando aquele clube falava que não ia vender, o jogador, muitas vezes, até tinha jogador que encerrava precocemente a sua carreira, porque ele não tinha autonomia de definir aonde ele queria trabalhar. E tinha, muitas vezes, tinha que obrigado a recusar propostas de salários tentadores, porque aquele clube que era dono do passe não queria vender. Eu citei ontem um Zinco falando que ele recebeu uma proposta do futebol italiano, ele deu essa... Eu lembro dele ter falado disso na Atenção Vascaínos, quando ele foi entrevistado por lá. Abraço ao Emerson, ao Flávio, e que ele foi, só teve que ser profissional, né? Continuar defendendo o time da Gávea, até quando o Flamengo precisou vender, precisou de dinheiro e vendeu para o Palmeiras. Então, mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque há ainda uma indecisão. O Atlético Mineiro ainda não oficializou a contratação do Rony e o Vasco também não. Então, como estava o dia inteiro uma reviravolta, uma hora ele era jogador do Vasco, uma hora ele era jogador do Atlético Mineiro, até esse vídeo e ao ar pode ser que tudo mudou, já está atrasada a notícia, porque tudo é possível. Um futebol, como eu já falei para vocês, os bastidores são muito sujos. Depois de falar de sujeira, o Matheus Ferreira, 18 anos, um jogador da divisão de base do Vasco, defendendo a seleção brasileira, todas as categorias de base, foi negociado para o São Paulo. Ele foi emprestado por R$1 milhão. E caso
cumpre as metas, ele será comprado por 1,5 milhão. Nesse valor, se tratando de futebol, Vasco deu uma joia da base. Assim como no passado, o Eurico Miranda deu o Matheus Vital para o Corinthians, entre outros casos. Votou as espécies associativo dar o almoço, me vendeu um almoço para garantir a janta. Mas tem gente que diz que o Pedrinho salvou o Vasco, se sabe lá de que porque da 77 ainda não foi, porque ainda a justiça não resolveu. Bom, e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, FERJ, anunciou um local do jogo entre Vasco e Botafogo no dia 23 de fevereiro, às 4 da tarde. Será em São Januário, casa do Gigante da Colina. Será o primeiro clássico do Vasco em casa em 2025. Então, Vasco e Botafogo no dia 23, às 4 da tarde, São Januário. Acabou o meu plano, não estou ouvindo legal. Então, será em São Januário, às 4 da tarde, dia 23. E em termos de policiamento, vocês sabem que a polícia, a PM, veta clássico de São Januário contra o Flamengo, contra o Fluminense. Só permite contra o Botafogo, porque as duas torcidas estão bem. Tanto é que é chamado clássico na amizade. E para encerrar o nosso boa noite, lembram do Cleiton? Ele está fazendo um gol doidado lá no Rio Ave de Portugal, no artilheiro disparado do campeonato português. E o Rio Ave vai fazer a sua opção de compra, né, já que ele está emprestado no Vasco para o Rio Ave. E o valor da compra já estipulada para o contrato é 3 milhões de euros, equivalente a o valor aqui, em termos de reais, 18 milhões de reais. Lembrando que o Cleiton chegou no Vasco em março de 2024, vindo do lado da Casa de Pia. Foi uma compra da 77 e como ele não rendeu o esperado no Gigante da Colina, ele foi emprestado para o Rio Ave e parece que não servia para o Vasco, mas está brilhando muito lá no Rio Ave. De qualquer forma, um dinheiro novo chegando. Espero que o Pedrinho faça um bom uso com esse dinheiro, já que reforça as pontas. Até agora nada. Mas juram que ele está fazendo uma boa gestão, juram que ele salvou o Vasco. Então, é isso, galera. Até mais. O Vasco, só relembrando as chaves de hoje. Rony, entre Atlético Mineiro e Vasco. Matheus Ferreira, saindo do Gigante da Colina para São Paulo. FERJ coloca Vasco e Botafogo em São Januário. E Cleiton será vendido para o Rio Ave, onde ele está destacando. Até mais com mais Vasco, né? Já que teremos Desperta Vascaíno e o boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.